No ano de 2012, a economia americana entra em colapso. O desemprego atinge níveis recordes e as taxas de criminalidade saem de controle. O sistema prisional chega ao limite e corporações privadas começam a administrar todas as instalações correcionais com fins lucrativos. A penitenciária da Ilha Terminal transmite uma série de lutas em jaulas ao vivo pela internet e presos lutando até a morte viram uma sensação de audiência. No entanto, o público logo se cansa e exige algo mais emocionante. É assim que nasce a Corrida da Morte, um programa onde os presos competem entre si até a morte em carros especialmente modificados, na esperança de ganhar a liberdade. Na corrida de hoje, restam apenas 2 carros. Um é pilotado pelo detento mascarado Frankenstein, com sua navegadora Casey. O outro é de Machine Gun Joe, o rival mais antigo de Frank. Ambos estão perto da linha de chegada e dispostos a tudo para vencer, mas por algum motivo as armas no carro de Frank não estão funcionando. Frank improvisa, soltando o escudo traseiro do carro, que atinge Joe e dá a Frank uma vantagem momentânea. Porém, Joe ainda não desistiu e mantém a ofensiva. Casey sabe que Joe os destruirá e quer abandonar o carro, mas Frank se recusa a deixá-lo vencer. Então Casey se ejeta do veículo, enquanto Frank cruza a linha de chegada ao mesmo tempo em que Joe atira no carro, vencendo, mas explodindo no processo. Alguns dias depois, o trabalhador industrial e ex-presidiário Jensen Ames descobre que a usina siderúrgica onde trabalha está fechando. Além disso, os trabalhadores não estão recebendo o valor total que lhes devem. Quando começam a se agitar, a polícia anti-motim chega e começa a agredi-los ao menor sinal de provocação. Ao ver seus colegas sendo feridos, Jensen entra na briga e enfrenta alguns policiais. Já é noite quando ele finalmente chega em casa. Depois de cumprimentar sua esposa, Jensen sobe para ver o bebê, sem saber que um criminoso mascarado está aproveitando a oportunidade para invadir a casa e matar sua esposa. Quando Jensen volta à cozinha, o homem o golpeia, coloca a arma do crime em sua mão e sai fazendo um gesto de tiro com a mão enluvada. Jensen acorda momentos depois e encontra a polícia o prendendo pelo assassinato da esposa. 6 meses depois, Jensen é transferido para a prisão da Ilha Terminal, onde é recebido pelo guarda Ulrich. Ulrich o atinge com água gelada, permite que outro guarda o agrida e o coloque em uma cela com 3 outros presos que planejam atacá-lo. Ulrich volta para verificar a situação, esperando ver Jensen em apuros, mas Jensen é um bom lutador e já nocauteou todos os seus colegas de cela. Na manhã seguinte, Jensen vai ao refeitório para tomar café da manhã, enquanto é observado por Coach Gunner e List, que reconhece Jensen como um ex-piloto recordista que destruiu sua própria carreira. O refeitório fica em silêncio de repente, quando Pachenko e seu amigo se aproximam de Jensen para provocá-lo. Primeiro, eles cospem na comida dele, depois o chamam de assassino de mulher e abusador de criança. Jensen reage pulando em Pachenko para espancá-lo, mas logo os guardas interrompem e levam Jensen para ver Claire Hennessy, a diretora da prisão. Ela viu o histórico de Jensen e sabe que ele é um piloto incrível, então faz uma proposta. Quer que ele se torne o novo Frankenstein. O verdadeiro Frankenstein morreu na mesa de operação após sua última corrida. Mas ninguém sabe disso ainda, então qualquer um pode substituí-lo sob a máscara. Frankenstein era o favorito do público e uma lenda inspiradora, razão pela qual Hennessy não quer que o mundo saiba que ele está morto. Ela precisa que a lenda continue para trazer de volta a audiência, que caiu drasticamente desde a morte do verdadeiro Frank. As regras dizem que se você vencer 5 corridas, ganha sua liberdade. Então Jensen precisaria vencer apenas mais uma, já que Frankenstein já tinha vencido 4. Jensen ainda está em dúvida sobre arriscar sua vida por isso, mas Hennessy o ameaça com confinamento solitário caso ele não aceite, para que ele não conte o segredo dela. Jensen não tem outra escolha a não ser aceitar. Depois ele é levado à oficina da prisão, onde é apresentado a Coach e sua equipe, os mecânicos responsáveis pelo carro de Frankenstein. Cada equipe tem seu próprio pit stop e ninguém ajuda ninguém. Há também uma enorme oficina onde Hennessy está construindo algo em segredo há um mês. Apenas a equipe de Jensen e poucos guardas saberão que ele é o novo Frankenstein, porque o poder de Hennessy sobre a prisão é absoluto. Coach então mostra a ele o carro que irá dirigir, um Mustang V8
próprio Fastback modificado. O carro vem equipado com diversos dispositivos defensivos e ofensivos, mas só é carregado com munição no dia da corrida, para evitar que os prisioneiros tentem escapar. Não que isso seja possível, já que a prisão fica em uma ilha e a única saída é por uma pequena ponte que seria tomada por carros de polícia e helicópteros ao menor sinal de fuga. Depois de se familiarizar com o carro, Jensen e a equipe continuam a conversa no pátio da prisão. A corrida tem 3 etapas. Nas 2 primeiras, ele deve tentar eliminar o máximo de oponentes possível, e na terceira, a chave é a velocidade para chegar à linha de chegada. Todos os motoristas têm um navegador como companheiro, que são garotas trazidas da ala feminina da prisão. A única exceção é Joe, que prefere um membro da equipe como navegador, pois ele troca de navegadores tão rápido que isso deixa o público desconfortável. Listes começa a contar para Jensen sobre os motoristas mais importantes, que estão todos no pátio com eles. Tem o 14K, um membro da tríade e formado pelo MIT. Hector Grimm, um psicopata certificado que adora Hennessy. Slovo Pachenko, líder da Irmandade Ariana na prisão. E Travis Colt, um antigo superastro da NASCAR, que caiu em desgraça. A conversa deles é interrompida de repente quando Joe e sua equipe chegam para insultar Jensen e deixar um recado para Frankenstein, dizendo que essa corrida é só entre os dois. Nesse momento, uma van traz de volta alguns presos que estavam trabalhando e Jensen percebe algo peculiar nos pulsos deles. Eles usam pulseiras de rastreamento GPS. Ao ver isso, Jensen se lembra de que o homem que matou sua esposa também usava uma dessas. Quando finalmente chega o dia da primeira etapa da corrida, Jensen recebe as roupas, a máscara e até o anel de Frank para usar. Só sua presença já traz de volta todos os espectadores que o programa havia perdido. Coach diz para ele não falar com os outros pilotos, porque Frank não fazia isso, era parte do mistério dele. Mas Jensen pode tirar a máscara dentro do carro porque os vidros são espelhados e Casey também sabe o segredo. Enquanto se prepara, Jensen pergunta o motivo de Casey estar na prisão, e ela admite que matou um policial porque ele era um péssimo marido. A corrida começa logo depois, e como as armas só são ativadas na segunda de 3 voltas, o começo não é tão violento. Mesmo assim, os pilotos tentam se empurrar para fora da pista. Graças ao conhecimento de Casey sobre o trajeto, Jensen consegue ficar lado a lado com Joe na liderança, até ultrapassá-lo ao usar um atalho indicado por Casey. É nesse momento que Hennessy ativa os escudos e as armas, que são tampas de bueiros no chão que o piloto precisa passar com as 4 rodas para ativar os dispositivos do carro. Logo começa o tiroteio na pista, e quando Hennessy ativa os cabeças da morte, Grimm elimina um piloto menor jogando o carro dele contra um deles. Grimm também faz Joe ficar para trás ao lançar óleo no carro dele, mas acaba perdendo a corrida quando o 14K o tira da pista com um míssil e Joe ainda passa por cima dele. Enquanto isso, Jensen consegue ativar as armas, mas a metralhadora trava. Então Casey sobe no capô do carro para consertá-la, atraindo os tiros dos outros pilotos para ela. Porém, as habilidades de Jensen permitem que ele desvie de tudo, e Casey volta em segurança para o banco do passageiro. Jensen rouba um bueiro de defesa de Colt, mas assim como aconteceu com Frank, nenhum dos sistemas defensivos dele funciona, e o escudo traseiro não vai aguentar muito mais. Por sorte, Jensen pensa em um plano na hora. Ele pede para Casey desengatar o napalm e sentar no colo dele, para que ele possa lançar o assento dela com o napalm. O carro de Colt é atingido, e coberto de napalm, Casey joga o isqueiro do carro nele, incendiando e tirando o Colt da corrida. Com o Colt fora da corrida, Jensen volta a competir cara a cara com Joe, mas se distrai de repente ao ver Pachenko fazendo o mesmo gesto de mão que o homem que matou sua esposa fez antes de sair. Joe aproveita essa distração e empurra o carro de Jensen para trás, fazendo-o ficar em último lugar, enquanto Pachenko termina em primeiro. 3 pilotos estão mortos e 6 continuam para a segunda etapa. Depois da corrida, Colt e sua equipe verificam o carro e percebem que os dispositivos estão funcionando corretamente, mas não entendem por que não ativaram quando deveriam. Jensen vai falar com Hennessy e diz que não vai correr mais, pois sabe que Pachenko matou sua esposa, e que tudo isso foi uma armação para incriminá-lo e usá-lo como o novo Frankenstein. Hennessy não admite, mas mostra a ele uma foto de sua filha e do lar
lar adotivo para onde ela foi, lembrando Jensen de que ele deve colaborar se quiser ver sua filha novamente. Sem ter o que fazer, Jensen volta para o pátio, onde conversa com Colt e pergunta por que ele não usa um número. Colt explica que, tecnicamente, ele não é mais um prisioneiro. Ele se qualificou para a liberdade condicional há 3 anos, mas não conseguiu passar pelo portão. O mundo havia mudado demais e ele preferiu a familiaridade das corridas. Colt também diz que não acredita que Jensen matou sua esposa. Mais tarde, naquela noite, enquanto trabalha no carro, Jensen vê Pachenko passando e decide segui-lo até o pit stop dele, onde acaba sendo capturado pela equipe de Pachenko. Pachenko o soca algumas vezes antes de pegar uma ferramenta pesada para esmagar sua cabeça, ignorando o fato de que Jensen tem a proteção de Hennessy. Mas Listes aparece e o esfaqueia nas costas com uma caneta. Jensen aproveita a distração para pegar um pedaço de metal do chão e esfaquear seu captor, depois nocauteia ele e o amigo antes de ir atrás de Pachenko. Jensen o soca, o joga contra caixas e o ataca até Pachenko confessar que Hennessy mandou ele matar a esposa de Jensen e Ulrich foi quem o levou até lá. Quando Jensen está prestes a matá-lo em vingança, Ulrich aparece com outro guarda e interrompe a briga. No dia seguinte, pouco antes do início da segunda etapa da corrida, Pachenko provoca Jensen novamente fazendo o mesmo gesto de mão. Desta vez, Jensen não cai na provocação e, na verdade, começa a dirigir devagar de propósito, entrando em um túnel para conversar em privado com Case. Ele desconfia que ela matou Frank, já que acha suspeito os dispositivos do carro falharem em 2 corridas seguidas, e a ameaça de expulsá-la do carro se ela não responder. Case admite ter sabotado as armas traseiras de Frank porque Hennessy prometeu sua liberdade como recompensa. Porém, o objetivo nunca foi matar Frank. Isso foi um acidente causado por ele continuar tentando vencer sem armas. O plano de Hennessy era apenas fazê-lo perder para mantê-lo na prisão, competindo pelo público. Agora que tem sua resposta, Jensen acelera e volta para a corrida com facilidade, ignorando Joe por enquanto. O objetivo dele agora é Pachenko. Depois de os dois tentarem, sem sucesso, empurrar um ao outro para fora da pista, Jensen avança e pega o bueiro de armas em vez do de defesa. Isso confunde todo mundo, já que as armas ficam na frente do carro. Então Jensen surpreende todos ao girar o carro de repente e abrir fogo contra Pachenko enquanto dirige de ré. Depois de causar bastante dano ao carro de Pachenko, Jensen gira o carro novamente e solta fumaça, fazendo Pachenko bater em uma barreira de concreto. Jensen para o carro, desce e vai até Pachenko, quebrando o pescoço dele como vingança pela morte de sua esposa. Entre isso e Joe trocando de navegador no meio da corrida, Hennessy decide que é o momento certo para liberar o que ela estava construindo, um caminhão-tanque multi-armas chamado Dreadnought. Esse caminhão é incrivelmente poderoso e rapidamente alcança os pilotos, matando de imediato 2 competidores menores. Como pertence à diretora, ele tem a vantagem de poder entrar nos prédios usando atalhos para aparecer na frente da corrida. O Dreadnought mata lentamente o navegador de 14K antes de prender o carro dele com correntes e atirar até explodi-lo. Isso deixa apenas Jensen e Joe na corrida. Não há como derrotar esse monstro sem um plano, então Jensen pede que Listes conecte seu comunicador ao carro de Joe. Eles concordam em trabalhar juntos, flanqueiam o caminhão com seus carros, desviando como podem dos ataques. Quando aparece um bueiro de armadilha na frente deles, cada um passa com 2 rodas, ativando o mecanismo. Isso faz a tampa subir e o caminhão bate nela. Assim, a segunda etapa da corrida termina e apenas Jensen e Joe continuam para a terceira. Mais tarde naquela noite, Joey vai até o pit stop de Jensen e comenta que a voz dele parece muito com a de Frank, mas não insiste no assunto. Enquanto isso, Ulrich e Hennessy decidem que precisam matar Jensen, já que a máscara de Frankenstein pode ser usada por outro no futuro. No dia seguinte, antes da corrida começar, Ulrich coloca uma bomba embaixo do carro de Jensen, enquanto Hennessy distrai todos com um discurso sobre como correr é o propósito da vida deles. Quando ela menciona que essa pode ser a primeira vez que alguém ganha a liberdade com uma 5ª vitória, Jensen percebe que sempre manipulam as corridas para eliminar quem chega perto de vencer 5 vezes. É por isso que ninguém nunca conseguiu. Isso significa que ele também não será deixado vencer hoje. Colt ouve essa conclusão
e quando podem voltar para a oficina, decide mostrar para Jensen um detalhe importante em um vídeo da morte de Grimm. Isso dá uma ideia para Jensen, que pede para Listes adicionar um tanque reserva de meio galão ao carro antes de ir até o P de Joe para pedir que ele colabore mais uma vez. Enquanto Jensen veste as roupas de Frank, Hennessy vai até ele para entregar os papéis de liberdade e fazer uma nova proposta. Se ele vencer, ela quer que ele continue na prisão como Frankenstein, porque é onde ele pertence. Ela diz que ele não tem perfil de pai e que um ex-presidiário não poderia dar uma boa vida para a filha, então escolher ficar seria um ato de amor altruísta. Jensen vai para a corrida sem responder, mas guarda os papéis no bolso. Quando ele entra no carro, Casey admite que Hennessy também falou com ela, pedindo para impedi-lo caso ele estivesse prestes a vencer, mas Jensen não se preocupa com isso. Assim que a corrida começa, Ulrich controla os bueiros para ativá-los apenas quando Joe passa. Ele abre fogo contra Jensen assim que pode, danificando tanto o escudo traseiro que Jensen decide soltá-lo. Porém, Joe desvia com facilidade, já tendo aprendido o truque quando Frank fez o mesmo. Hennessy ativa um bueiro de defesa para Jensen pegar e manter o público interessado, mas Joe lança um foguete nele, destruindo-o. Ele tem mais foguetes e os lança todos contra Jensen, que desvia e os deixa atingir uma parede. Essa é a mesma parede atrás de Grimm quando ele morreu e já estava enfraquecida pela explosão antiga. Hoje, Jensen e Joe calcularam seus ataques para atingir o ponto fraco e os foguetes causam um golpe final que abre um buraco, permitindo que eles escapem da prisão. Furiosa, Hennessy encerra a transmissão e manda todos os policiais disponíveis atrás deles antes de apertar o detonador da bomba, mas nada acontece. Colt e sua equipe já tinham removido a bomba do carro e desativado. Joe e Jensen chegam à ponte, mas os carros da polícia se aproximam, então é hora de colocar a próxima parte do plano em prática. Jensen solta o tanque reserva de meio galão que atinge os carros atrás deles, causando uma explosão e uma parede de fogo que impede qualquer perseguição. Os dois condenados atravessam os portões da ponte e seguem por caminhos diferentes, fazendo com que todos os helicópteros sigam apenas Jensen, o mais importante dos dois. Enquanto Joe foge, Casey concorda em ajudar Jensen na última parte do plano, já que deve isso a Frank, e porque Hennessy já entregou os papéis de liberdade dela, então terão que deixá-la ir. Ao passarem por algumas gruas de construção, Jensen salta do carro nas sombras e se esconde, enquanto Casey assume o volante. Ela dirige apenas mais alguns quilômetros antes de os helicópteros pararem com uma parede de fogo. Mas quando ela sai do carro com as mãos para o alto, está usando as roupas e a máscara de Frank. Como a maioria das pessoas não sabe sobre a troca de identidade, os policiais prendem Casey e a levam de volta para a prisão, permitindo que Jensen escape e se encontre com Joe para que possam embarcar juntos em um trem de carga. De volta aos escritórios da prisão, Ulrich comenta que a audiência está nas alturas e os presentes de parabéns já estão chegando. Hennessy abre uma das caixas trazidas por Ulrich e encontra a bomba que ele havia colocado no carro de Jensen, que então explode, matando os dois. Do lado de fora, na pista, Colt é visto apertando o detonador. 6 meses depois, Joe e Jensen estão vivendo uma nova vida em Santa Rosalia, no México. Eles trabalham juntos como mecânicos em sua própria oficina e Jensen recuperou a guarda de sua filha. Casey também os visita após seus papéis de liberdade finalmente serem processados, trazendo com ela um carro de corrida para eles darem uma olhada.